Boa tarde, pessoal do nono ano, do Integral Colégio Curso de Araruna. É o pessoal aí que optou pelas aulas remotas. Vamos aí para mais uma aula de História. Continuando, né, sobre o capítulo 4, discutindo aí sobre o período entre guerras, a crise de 29, tá certo? Na última aula, a gente viu todo o contexto, né, sobre os Estados Unidos pós-Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados europeus totalmente dependentes, né, nesses primeiros anos depois da Primeira Guerra Mundial dos Estados Unidos, os Estados Unidos concedendo empréstimos, né, para esses países europeus se reconstruírem, produzindo muitos produtos para esses países europeus comprarem, tá? Então os Estados Unidos ali era o grande credor do mundo, onde estava com a grande indústria, até porque não tinha sofrido nenhum bombardeio no seu país, então estava tudo intacto, né? O desemprego, a inflação baixíssimo, né? Então, os Estados Unidos ali, e eles vão propagar essa ideia do modo de vida americano, né? O American Way of Life e tudo mais. Tá certo? Então, a gente estudou isso na última aula. Na aula de hoje, a gente vai ver o que levou à quebra da Bolsa de Valores, tá? Já na página 50 do livro didático, diz o seguinte, né? O mercado entrara em um círculo vicioso. Todos compravam ações porque elas subiam. Se elas subiam, porque todos compravam. As pessoas mais conservadoras ou prudentes acabavam se sentindo otárias ao ver seus vizinhos trocarem seus carros por outros muito mais luxuosos. Viajarem para a Europa nos grandes transatlânticos e diziam, ganhei na bolsa. Eles explicavam com candura, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York é a falência dela, tá certo? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Os Estados Unidos estavam numa produção muito grande, né? Porque os europeus estavam comprando muito e também porque o mercado interno estava em alta, estava também comprando muito. Então, era uma superprodução muito grande. E se tem uma superprodução dessa indústria, algumas pessoas, ou muitas pessoas, na realidade, compravam ações para obterem lucro nessa produção e nessa venda, né, dessas mercadorias. Porém, como eu falei para vocês, os países europeus eles vão se recuperar, tá? Eles vão se recuperar. É o que está falando na página 51, no primeiro parágrafo, né? Na terceira linha, lá no finalzinho. Dois fatores, no entanto, contribuíram para acabar com esse clima de otimismo e euforia na economia estadunidense. O fim da dependência dos países europeus, então eles se recuperam, eles não vão necessitar tanto do auxílio dos Estados Unidos, tá? E o outro motivo vai ser o enfraquecimento do mercado interno, tá? Porque a produção, em um primeiro momento, a produção está altíssima, né? Está lá em altos níveis. O desemprego está pouco, né? Só que chega um momento que esse mercado interno não está comprando, não vai comprar mais, não vai estar com tanta força. Isso vai levar à crise, né, dessa bolsa de valores, porque as ações elas vão ser colocadas à venda, né, e não vai ter mais compradores, porque as pessoas não vão ter tantas condições assim, tá? E também vai ser um risco investir, né, no mercado com essa crise, tá certo? E aí no terceiro parágrafo vai, assim, a crise ela começa, ela se inicia, né? Só que os Estados Unidos não, a queda das exportações é iniciada, acontece, mas os Estados Unidos não para a sua produção. É o que diz aí, ó, no terceiro parágrafo. Apesar da queda das exportações no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziram sua produção, tá certo? Então isso vai levar a uma superprodução e as fábricas vão quebrar com isso, tá? Porque ninguém está comprando. Lá no último parágrafo diz o seguinte, né? O dia 24 de outubro de 1929, denominado Quinta-feira Negra, marcou a constatação da crise econômica de 1929. Nesse dia, o grande lote de ações à venda da Bolsa de Valores de Nova York não encontrou compradores. Os investidores, prevendo períodos de baixa ainda maiores, colocaram seus lotes de ações à venda, na esperança de se desfazerem delas enquanto ainda tinham algum valor. A grande disponibilidade de ações à venda, no entanto, contribuiu para desvalorizá-las ainda mais, pois ninguém queria comprá-las.
Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Então, esse é o período que fica explícito a quebra da Bolsa de Valores, né, quando as ações elas não são compradas. Percebendo isso, os acionistas colocam mais ações à venda, só que ninguém vai comprar essas ações. Como não tem mais especulação, não tem compra e venda de ações, então é detectado a quebra da Bolsa de Valores. Essa quinta-feira é chamada de Quinta-feira Negra, tá? Pelas pessoas da época e pelos estudiosos mais para frente, tá certo? Então, tinha muitas ações desvalorizadas, né? Quando tem muita coisa no mercado, o preço baixa. No caso aí, tinha uma intensidade de ações no mercado, certo? Para entendermos como essa crise se deu, né? Como os Estados Unidos entram em crise, é só observar na página 52 algumas características dessa crise, segundo o historiador Leandro Carnal. Tá? 5 mil bancos estadunidenses faliram, 5 mil bancos. A produção industrial do país caiu em 50%, veio pela metade. O produto interno bruto diminuiu um terço do produto interno bruto, das riquezas que os Estados Unidos tinham. 25% da população estava desempregada em alguns locais. Esses índices variavam entre 50% e 80% da população. Tá? Mas não foi só isso, a crise afetou diversos países. Porque os Estados Unidos era o grande credor do mundo, era aquele que estava emprestando dinheiro, tá? Era aquele que estava comprando de outros países também, como a gente vai ver no final do capítulo. Por exemplo, o Brasil, o café brasileiro, os Estados Unidos em crise, não vai poder comprar esse café. Então, o mundo inteiro, que já era um mundo mais globalizado, né, já vai entrar em crise. Tá? Os mercados consumidores agora estavam mais interligados, esse mercado vai entrar em crise. E isso chamamos também de Grande Depressão. Tá? O que está falando aí na página 53. Grande Depressão. No primeiro parágrafo já diz o seguinte: como havia muito desemprego, as pessoas pararam de consumir. Sem consumo, as fábricas pararam de produzir, o que gerava mais desemprego. Henry Ford vendeu seus automóveis novos como sucata para o ferro velho. Olha só, para conseguir algum dinheiro. No campo, as colheitas apodreciam, os agricultores destruíram a produção e os pecuaristas sacrificaram seus rebanhos, pois as pessoas não tinham dinheiro para comprar, nem mesmo bens de primeira necessidade, né? Eles poderiam. Nas cidades, a situação de penúria e desespero era a mesma. Tá? Então, era muito forte essa crise. Tá? E ela vai atingir todos os setores da sociedade. Né? Há relatos, né, que pessoas que ficaram pobres de uma noite para o dia se suicidaram, se mataram, porque não estavam acreditando nesse acontecimento. Tá? E o que fazer para mudar tudo isso? Né? O que fazer aí para mudar tudo isso? Vamos chamar de New Deal, né? Ou Novos Rumos, tá? Que vai ser criado, né, a partir de 1930, 1932. Tá? A partir da década de 30, né? Essa crise vai se arrastar por anos, tá? E vai botar em xeque a questão do liberalismo. Isso aí é uma crise do capitalismo, né? É uma crise do liberalismo, tá certo? E essa crise vai colocar em xeque. Porque, por exemplo, a União Soviética, que a gente estudou no capítulo anterior, não sofreu nenhum abalo com a crise de 29. Todo mundo sofrendo com a crise e a União Soviética lá não estava sofrendo, tá certo? Não estava sofrendo, tá certo? Então, olha só, a crise colocou em discussão o liberalismo econômico, que serviu como motivo para a implantação de políticas estatais de intervenção direta na economia. Lembra que o liberalismo não tem intervenção na economia, né? Essa tendência se mostrou presente em muitos países posteriormente, tá? Nos Estados Unidos, essa nova postura do governo sobre a economia teve início em 1932, ano de eleições presidenciais. Disputavam o cargo Herbert Hoover, pelo Partido Republicano, e Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt estava com a ideia de intervir na economia e o Herbert Hoover não.
dizia, não, o mercado ele vai se autorregular, a crise vai passar, o mercado mesmo ele vai se resolver esse problema, né? Ou seja, o Hoover estava com aquela ideia de não intervenção, a ideia liberalista. Já para o Roosevelt, né, tem que intervir na economia, tá? O Roosevelt vai ganhar esse processo, tá certo? E aí, já no terceiro parágrafo desse tópico New Deal, está dizendo lá, o presidente, lá na quinta linha, né? O presidente e sua equipe iniciaram um plano de recuperação da economia, o New Deal, Novos Rumos. A partir de 1933, a atuação do governo priorizou auxílio social, a recuperação da economia e as mudanças na política econômica que permitiram o fim da Grande Depressão. Então, não foi de um dia para, né? Essa crise, na realidade, ela vai acabar ao fim da Segunda Guerra Mundial, certo? Uma das primeiras medidas tomadas por Roosevelt foi o estabelecimento de regras para a produção de bens e alimentos, sobretudo nos setores de maior quantidade de excedentes. Então, ele vai investir na agricultura, ele vai investir no petróleo e carvão. Sobre esses produtos, eram determinadas as quantidades, ou seja, o Estado intervindo na economia. Antes de ser constatada a crise, não teve uma superprodução nos Estados Unidos, né? Agora não. Agora o governo vai intervir, ó, vai produzir-se tanto por mês. Porque se tivesse uma maior produção, ia ser vendido para onde? Os proprietários, os produtores iam perder essa produção. Então, acabava com o preço aumentando, ou ia desvalorizar, né? Então, era necessário intervir na economia. Aí, continuando, bem como os valores pelos quais, então, até o valor que o produto teria que ser vendido, era o Estado que estava determinando. Roosevelt realizou uma política de empréstimos aos fazendeiros, cujas propriedades haviam sido hipotecadas ao longo da crise, com o objetivo de que se permanecessem no campo e voltassem a produzir alimentos, porque as pessoas precisavam comer também, né? Então, era necessário que essas pessoas... Então, ele concedeu empréstimo para pagar as dívidas e para que esses proprietários continuassem produzindo, tá? Lá na página 53, continuando aí, né? O mercado de trabalho urbano foi regulamentado, estabeleceram-se salários mínimos e jornadas máximas para isso aí, os operários sempre sofrem, né, com as crises, sofrem mais, né? E a proibição do trabalho infantil nas fábricas. Tá? Aí, segundo parágrafo, a partir de 1935, o New Deal priorizou programas de assistência à previdência social, responsáveis, isso aí já são novas medidas, né? Por amparar os trabalhadores nos casos de doença, desemprego e aposentadoria, porque é necessário que esses trabalhadores também tenham um poder de compra, né? Porque aí tem que movimentar a economia, tá certo? Também estabeleceu um imposto sobre fortunas privadas, então, pessoas que tinham uma fortuna muito grande, então, tinham que pagar um imposto bem maior. Apenas em 1938, a legislação garantiu salários mínimos e o limite de jornada de trabalho, então, passou-se a ter o limite a partir de 38. Certo? Deixa eu ver mais, que tem mais alguma coisa. No último parágrafo dessa página, né? Antes de organizar as ideias do seguinte. Enquanto isso acontecia nos Estados Unidos, a Europa passava por seus próprios conflitos internos, que em 1939 deram início a uma nova guerra mundial, assim como aconteceu na Grande Guerra. O conflito gerou grandes lucros aos Estados Unidos, fator que colaborou para apagar definitivamente a crise de 1929 e iniciar um novo processo de desenvolvimento. Ou seja, a crise de 1929 ela só acaba, né, seus resquícios, com o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? E no Brasil isso vai ter sentido também. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos eram o principal comprador de café. Como ele está em crise, ele não vai poder comprar. E o Brasil vai vender para quem? Né? Então, por exemplo, vai queimar esse café, né? O Brasil vai queimar, o governo vai entrar em acordo com os cafeicultores, vai queimar as sacas de café, vai comprar esse café dos cafeicultores para que eles não saiam totalmente no prejuízo, tá certo? Então, como falei para vocês, como o mundo está mais globalizado, o mercado mundial está mais interligado, os mercados, então, todos os países vão sentir, exceto a União Soviética, certo? Então é isso, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? E as atividades que eu quero que vocês façam é as seguintes, né? Da página 52 à página 58, da 52 a 58, corrigindo na aula de amanhã, certo? Então é isso, fiquem bem, até mais.